Agora sim. Então, boa noite, meus amigos. Vamos começar. Na verdade, eu vou começar a apresentar o conteúdo que a gente ficou sem ver na disciplina de sistemas distribuídos, né? Na última aula eu prometi que ia postar para vocês. Então, como não é live, não vou gravar, não minha intenção não é gravar um vídeo extenso, né? É melhor que seja particionado em partes pequenas, menores, né, para não deixar tão exaustivo o conteúdo. Talvez aqui dê 20 minutos, por exemplo, né? Então não vai ser como na live, né? Onde a gente estica mais de uma hora conversando, certo? Então, na aula passada, né, na 2 semanas atrás, né, sexta-feira agora, a gente teve previsto aí da queda de energia e, e eu preferi postergar, né? Então, cá estamos. Então, há 2 semanas atrás, o último conteúdo que falamos foi de endereçamento, não foi? E aí a gente vai passar para frente, né, para ver as outras as outras três características, né, do modelo cliente-servidor, né? Tem lá endereçamento, bloqueio versus sem bloqueio, né? Primitivas de bloqueio versus primitivas sem bloqueio, primitivas de bufferização versus primitivas de não bufferização e primitivos de confiabilidade e não confiabilidade. A gente passou aqui essa parte de endereçamento e vamos iniciar aqui o conteúdo das primitivas de bloqueio. Então, a gente tem dois tipos, né, na implementação do modelo cliente-servidor para sistemas distribuídos. A gente tem as primitivas de bloqueio ou primitivas síncronas e as primitivas de não bloqueio, também conhecidas como primitivas assíncronas. Então, quando um processo, quando é que acontece um bloqueio? O que é o bloqueio, né? Então, existem duas máquinas trocando informações, tá? E aí o processo do cliente, né, ele chama uma função de send, né, para enviar uma informação para o servidor. E aí ele especifica esse destino, né, uma vez que ele já adquiriu esse endereço, seja por alguma daquelas formas que a gente mencionou na aula passada. E aí ele, ao chamar essa função send, ele joga a mensagem para o buffer de saída, tá? Para que o SO em algum momento se encarregue de enviar para o seu destino, né? Ou seja, para o processo servidor. Massa, né? Então, essa aqui é a situação onde pode a gente aplicar ou não uma primitiva de bloqueio ou de não bloqueio, né? Síncrona ou assíncrona, tá? Então, aonde é que acontece, né? Então, enquanto a mensagem está sendo enviada, o processo, né, que enviou, que executou o envio, permanece bloqueado ou suspenso, né? Então, para quem já pagou, não sei como é que se chama agora, né? Para quem já passou pela disciplina de sistemas operacionais, né? Quando a gente se refere a processo, né, no sistema operacional, a gente tem 4 status para a execução de um processo, né? Ele tem, obviamente, o estado de execução, né, executando, tem o status de bloqueio, tem o status de pronto e tem o status de finalizado, tá? Então, como funciona o bloqueio? Para que serve o bloqueio? Então, o sistema operacional bloqueia um determinado processo, né, para que ele dê a vez a outro processo executar, ou nesse caso, como a gente está mencionando, para terminar a execução de alguma função que independe do processo, né, como o send, né, porque ele já passa o controle para o sistema operacional para que seja enviada a mensagem para a rede, né, para o nosso processo servidor. Enfim, a instrução, após a chamada
né, para o send não é executada até que a mensagem seja totalmente enviada. Então, uma primitiva de bloqueio funciona dessa forma. Eu invoquei o método send, enviei aquela mensagem para o buffer e até que ela, né, seja enviada, o meu processo cliente permanece parado, tá? E aí a gente tem os impactos que isso que acarretam, né, no nosso desempenho nos nossos sistemas distribuídos, bem como a, a, o impacto que existe na transparência, né? Uma vez que a gente precisa trabalhar com transparência, né, para os nossos sistemas distribuídos, para que os usuários, o processo não percebam que aquela mensagem, né, esteja indo remotamente para outra máquina na rede. Então, a alternativa para as primitivas de bloqueio são as primitivas sem bloqueio, né? Ou seja, o send, a função do send é invocada sem que haja o bloqueio do processo cliente. Então, uma vez que o send seja executado, ao invés de travar aquele processo, ele executa e ao mesmo tempo e na sequência retorna o controle para o chamador, né, no caso o cliente, o processo cliente, imediatamente, né, antes que a mensagem termine de ser encaminhada, tá? Então a gente tem aqui nessa imagem o esboço de como funciona as primitivas de bloqueio na letra A e as primitivas sem bloqueio na letra B, tá? Então a gente tem ali na letra A, tem no início, né, ao lado esquerdo da tela, em inglês, obviamente, né? Tem lá cliente executando, né? Client running. Então ele vem em uma linha de execução e em um determinado momento ele cai no que ele chama de trap do kernel, né? Onde ele bloqueia o processo. É nessa hora que é executado a função, a instrução de send, né? E aí ele permanece durante um tempo, até um tempo t, bloqueado. Então é isso que identifica ali o client blocked, né? O cliente permanece bloqueado e aí embaixo mostra o motivo, né? Que é o período onde a mensagem que está lá presa no buffer, né, está sendo enviada. Então vocês lembrem-se do processo de envio de uma mensagem para a rede, né? O número de partes, né, que é particionada a mensagem, o empacotamento, chega lá no outro lado do desempacotamento, executa, né? Todo aquele processo que a gente já mencionou. E aí, uma vez que é enviado ao término do envio, né? Aí ele sai desse trap, né, do kernel, essa armadilha, e retorna a liberar o processo, né? E aí o cliente volta à sua linha de execução normal, né? Isso aí é a primitiva de bloqueio. Primitiva sem bloqueio ou de não bloqueio. Eu tenho lá o meu cliente, né, vindo na linha de execução, né, client running. Ele vem executando, ele cai na trap do kernel. Faz só que o período que ele permanece bloqueado é só o que ele executa a função do send, né, a instrução do send. Então percebam que o tempo que ele permanece bloqueado é muito menor, né? Muito menor em relação à nossa figura A lá na primitiva de bloqueio, né? Então a mensagem não é algo que passa que está sendo executado diretamente pelo processo, né? Ele manda uma cópia para o buffer do kernel e aí essa cópia é o buffer que se vire para enviar, né? Uma vez que não é a mensagem tal e qual é o buffer ou é uma cópia, né? Então o, o meu processo pode imediatamente retornar à sua linha de execução, né? E mesmo que a mensagem ainda esteja sendo enviada, ele pode continuar executando outras tarefas que venham, né, a se seguir, mesmo que ele precise esperar o retorno daquela mensagem voltar, tá certo? Então a gente tem lá embaixo a medida de tempo, né, o sentido do tempo, né, da crescente. E esse aí foi as primitivas de bloqueio e sem bloqueio. Qual é a vantagem?
né, para a implementação dessas primitivas para o nosso sistema distribuído. Então, a primitiva sem bloqueio, em sua vantagem, é que o processo de envio pode continuar enquanto a computação ou execução de próximas instruções podem continuar paralelamente, né, com a transmissão, em vez de ter o processador ocioso esperando a instrução, executar o send, esperar que o buffer desocupe, dê a vez para aquela mensagem ser enviada e finalmente, né, terminar a instrução de send, que é como acontece lá nas primitivas de bloqueio. Desvantagens, né? Uma vez que o enviador não pode modificar a mensagem que está no buffer, pois é uma cópia, né? Ela permanece intacta até que a mensagem seja enviada, né? Então, a vantagem e desvantagem, né? Nas primitivas de bloqueio, como eu estou lidando com a mensagem propriamente dita, né? Mesmo no período onde ela está bloqueada, é possível realizar modificações no conteúdo da mensagem, enquanto que nas primitivas sem bloqueio, como trata-se de uma cópia, mesmo que a computação prossiga em paralelo, né, a transmissão da mensagem, aquela mensagem não pode ser modificada ou reutilizada enquanto o send não for executado, porque assim o sistema estaria invalidando a mensagem que acabou de ser enviada. Entende? Então, há duas formas: a utilização de cópia interna do buffer do kernel, permitindo que o processo continue, ou interrompendo o enviador quando a mensagem tiver sido enviada, né? Então há consequências na interrupção do processo cliente, né? Como por exemplo problemas de sincronização, né, na comunicação. Nas primitivas de bloqueio, a CPU permanece ocioso durante a transmissão, como já havia mencionado. No envio sem bloqueio e com cópia, a CPU desperdiça tempo criando uma cópia extra, sendo que essa cópia, né, uma vez que ela é enviada, não posso modificar a mensagem original até que o send tenha sido executado totalmente, né? E tem a terceira situação, que é um envio, né, de mensagem sem bloqueio e com interrupção, o que pode tornar cada vez mais difícil o ato de programar essas atividades, tá certo? Então, essas foram as primitivas de bloqueio sem bloqueio. Agora a gente vai entrar no conteúdo de bufferização, né? Então a gente falou bastante sobre buffer, certo? O buffer, ele é uma estrutura que obedece uma regra similar a filas, né? Então ele é um, digamos assim, ele pode ser um mecanismo, tanto um dispositivo físico como um mecanismo lógico, né, cuja lógica desse dispositivo é justamente implementar uma sequência, né, uma estrutura sequencial, tá? Então, vamos falar sobre as primitivas da bufferização, né? As não bufferizadas. As primitivas não bufferizadas, o buffer para armazenar uma mensagem, né, para que ele seja armazenado, ele tem que ser, esse buffer tem que ser especificado pelo programador. Isso quer dizer o que? Se eu não tenho uma estrutura lógica nem física para armazenar mensagens, para que essas mensagens não se percam, eu tenho que de alguma forma contornar essa situação. Se não existe um buffer propriamente dito, então o programador deve, ou né, pelo menos tem que controlar o armazenamento de mensagens, seja numa memória principal, por exemplo, utiliza a parte da memória como buffer, né? Então existem duas estratégias a serem empregadas
no caso de executar um send, né, pelo lado do cliente, pelo processo cliente, né, onde não há uma caixa de correios, né, como eles chamam, mailbox, ou um receive, né, do lado do servidor. Isso quer dizer o que? O servidor não é preparado para armazenar as mensagens que chegam, né, múltiplas, né, chegam ao mesmo tempo. Então, das duas estratégias, uma, ou ele descarta mensagens que ele não está esperando, né, ou ele temporariamente mantém essas mensagens inesperadas. Então vamos lá, né? Então lá com a vamos voltar um pouquinho aqui ao assunto das primitivas de endereçamento. Lembra que a gente tem uma técnica que utiliza broadcast para encontrar o serviço? Pronto. Então, toda vida que um cliente necessitar de um serviço com esse tipo de endereçamento, ele joga um broadcast na rede e envia mensagem para todas as máquinas que ele tem conhecimento e pertence ao sistema distribuído. Toda vida que ele faz isso, ele faz de maneira espontânea. Então, a mensagem chega inesperadamente no servidor. Se o servidor não implementa uma primitiva de bufferização, então ou ele descarta qualquer mensagem que ele não está esperando, né, ou ele armazena de alguma forma que não seja no buffer, como por exemplo em memória principal, tá? Já nas primitivas bufferizadas, né, existe sim um buffer para armazenar mensagens inesperadas, né, do lado do cliente. Não, a primitiva de bufferização mais empregada, né, define estruturas de dados chamadas mailbox ou caixas de correios. Então, quando um processo está interessado em receber mensagens, ele avisa para o kernel para criar, né, nesse caso aqui, trata-se de um mecanismo de lógica, né, um mailbox ou uma caixa de correio, e assim ele informa o endereço de origem das mensagens. Né? Dessa forma, todas as mensagens que chegam são colocadas nessa caixa de correio e aí o processo servidor executa a chamada de um método chamado receive, né? E aí esse receive remove a mensagem do mailbox e leva para o processamento, tá? Então, eis aqui uma representação do que seria o mailbox, né? A caixa de correio. O kernel, no caso do mailbox lógico, né? Ele teria ali ó, o mailbox dentro do kernel, no qual o cliente vai enviar sua mensagem e o servidor vai, né, gerenciar esse mailbox na forma de fila, né? O primeiro a chegar seria o primeiro a sair, tá? Então, essas são as primitivas, né, bufferizadas, de bufferização ou não bufferização, tá? O próximo tópico, né, que não esqueci de colocar um título maior, né, trata-se do quarto e a última característica dos nossos modelos cliente-servidor, né, que é a da confiabilidade, das primitivas de confiabilidade e de não confiabilidade. Né? Então, para essa característica, nessas primitivas, existem três alternativas, tá? Que podem ser utilizadas. Então, a primeira alternativa é assumir que é, é, não existem primitivas confiáveis, né? Que as primitivas não são confiáveis, e aí a ideia é que seja alterada a semântica do método de send, tá? Então, o sistema não garante que as mensagens vão ser enviadas, né? Não garante que as mensagens cheguem, e o usuário, no caso do desenvolvedor, ele se responsabiliza por implementar uma comunicação confiável. Então ele digamos assim, ele terceiriza para a aplicação, por exemplo, né? Afinal de contas, o send é uma instrução de baixo nível, lá no nível de montagem do sistema operacional. Então ele joga para a aplicação essa responsabilidade de construir uma comunicação confiável, tá?
Quais são as outras duas alternativas? Então, a primeira, a segunda no caso, né? A primitiva de confiabilidade, onde são implementados mecanismos de acknowledgement, ou seja, de conhecimento, vulgo handshake, né? Isso aqui é o que a gente utiliza para executar um handshake. Então, como funciona essa primitiva, que usa acknowledgement, né? Ele executa 4 operações, né? Ele executa request, acknowledgement, reply, acknowledgement. Isso quer dizer o que? O processo cliente, não tem aqui a imagenzinha, mas o processo cliente executa, então executa uma requisição, a request. O processo servidor ele devolve uma mensagem afirmando que tem conhecimento e que chegou a informação, né, que foi requisitada pelo cliente, tá? Responde, executa a requisição, responde com o resultado, e quando a mensagem chega lá no buffer, chega lá para o servidor, para o cliente, eu mesmo retorno uma instrução de controle, né, o acknowledgement, para encerrar a comunicação dizendo que recebeu a mensagem. Então, ele segue aí 4 passos para executar uma comunicação confiável, né? Só que aí a gente tem que lembrar que, né, em sistemas distribuídos o desempenho é um dos principais fatores para que você garanta a transparência, tá? Então, quando você fica trocando muita figurinha na comunicação, isso pode ter impacto negativo dependendo da comunicação, dependendo do tráfego de informação, né? Tem várias nuances nesse tipo de abordagem, tá? Qual é a terceira e última abordagem para as primitivas de confiabilidade? Então você tem primitivas confiáveis que utilizam também o mecanismo de acknowledgement, mas, né, ele não faz como é que se diz, um reconhecimento total, né? Ele não faz esse handshake, ele faz de maneira parcial. Como assim? O processo cliente executa uma requisição, né? E ao invés do servidor responder com uma instrução de controle dizendo que, né, recebeu, para depois, quando começar a processar, na verdade ele executa e responde para o nosso processo cliente. Dessa forma, a resposta já serve como uma mensagem de controle de acknowledgement, né, de reconhecimento. E aí fica a cargo do cliente devolver a instrução de controle dizendo que recebeu, que está tudo ok ou não, né? Que é o ACK de volta para o servidor, indicando que pode fechar a transmissão ou, né, que é necessário reenviar a instrução, tá? Por qualquer outro motivo, por qualquer motivo que seja, né? Talvez até rompimento dos dados, mas enfim, né? Então ele tem um passo a menos nessa questão de, né, realizar o handshake, tá? Então por aqui nós vamos ficando com esse conteúdo, tá? De cliente servidor finalizando, né? E aí eu vou gravar mais algumas videoaulas para enviar para vocês na sequência, tá certo, pessoal? Então, muito obrigado, boa noite, né? Eu tô gravando isso aqui já altas horas da noite, mas por um bom motivo. Massa? Então, até mais, pessoal. Detalhe, preste atenção nos grupos, eu vou estar esperando algumas confirmações dado o vídeo anterior, né? O vídeo que eu enviei pro Moodle, tá? Até mais.